Muito obrigado. Queria cumprimentar. Estão me ouvindo? Perfeito. Primeiro, cumprimentar meu amigo José Luiz Cacho, presidente da Apilop, competente gestor portuário e que, além de administrar porto, cuida da entidade. Muito obrigado aí pelo convite, amigo José Luiz Cacho. Eu queria cumprimentar também e saudar, tive a informação que estão aí dois grandes amigos aqui do Brasil, meu amigo Almirante Murilo, presidente da entidade que representa os terminais privados no Brasil. Nós temos terminais em áreas de porto organizado e porto público, e os terminais privados, e o Almirante Murilo aí está. Um abraço, amigo Murilo. Cumprimentar também nosso amigo e competente atual diretor da ANTAC, Almirante Lima Filho. Né? Nós temos dois almirantes aí da Marinha Brasileira, e eu acho que o evento pode se considerar muito bem apresentado aí pelo Brasil. Cumprimentar amigo e competente Dr. Luiz Rênio, que sempre faz excelentes apresentações. Obrigado aí pelas suas bondosas palavras elogiosas. Cumprimentar também Dr. Guilherme, aí, componente aí desse nosso painel. E aí eu estendo o cumprimento a todos que estão aí presentes nesse evento importante. Eu vou tentar aqui disponibilizar aqui uma apresentação rápida para que eu possa... Estão vendo aí isso, perfeito. Apenas para um roteiro rápido aqui, como foi me pedido, não é, que o objetivo de falarmos sobre a questão do trabalho portuário no Brasil, e é dentro dessa linha eu vou procurar ser bem rápido para não tomar alguns puxões de orelha aí do meu amigo Cacho. Bem, rapidamente informar, a FENOP empresarial, a atividade econômica empresarial portuária no Brasil. Ela foi fundada em 94, com a Lei de Modernização Portuária aí de 93, e ela teve aí seus estatutos, seus registros no governo adaptados depois de 2013, com a nova lei portuária. No Brasil, nós temos operação portuária tanto dentro de porto público quanto nos terminais privados. Para que todos aí tenham uma ideia, no Brasil nós não temos uma unificação de todas as categorias de trabalhadores portuários e, portanto, há 3 federações nacionais de trabalhadores portuários. Porém, na questão empresarial, há apenas uma federação nacional, que é a FENOP. Em termos gerais, nós temos hoje cerca aí no último 521 empresas no Brasil que fazem a atividade de operação portuária, tanto em terminais no porto, nos terminais privados, nos TUPs, e operadores portuários, empresas de operação portuária, que atuam em pontos de uso público nos portos de propriedade pública, não é? Essas empresas estão organizadas em sindicatos empresariais locais, alguns municipais, outros de estados, e, além disso, a FENOP faz a coordenação e harmonização dos ógmos, que já foram comentados aí, nós vamos avançar um pouquinho sobre eles, que cuidam da gestão e de treinamento da mão de obra. Não é? Para termos todos terem uma ideia, quando iniciou-se esse processo de modernização portuária em 93, havia cerca de 56 mil trabalhadores portuários atuando na forma de avulsos, os casual workers, como também são chamados, e hoje nós estamos na faixa de 20 mil, porque houve uma mudança para uma participação muito maior de trabalhadores com vínculo empregatício permanente,
mesmo com todas as dificuldades de contratação que há no Brasil. Bem, para que também todos entendam a questão do trabalho portuário no Brasil, é muito importante que tenham a informação de que no Brasil há dois regimes de exploração, de operação e de atividade portuária no Brasil. O porto de propriedade pública, similar a um landlord, nós não temos ainda exatamente o landlord, porque as administrações portuárias não têm autonomia, mas nós temos o porto de propriedade pública e um porto de propriedade privada, no modelo, por exemplo, inglês, né? E aí é importante compararmos esses dois modelos para também termos o enfoque do trabalho portuário neles. Nesses dois modelos, a administração, não é, no porto privado, logicamente, é da iniciativa privada. No porto de propriedade pública, pela legislação brasileira, nós podemos tanto ter a administração pública, como pode ser privatizada através de concessão. A implantação do terminal dentro do porto, ela é feita pela iniciativa privada, do TUP, logicamente, também pela iniciativa privada, porém, há uma diferença. Para que uma empresa privada implante um terminal no porto, precisa de uma licitação, e o terminal privado, logicamente, do TUP, é um mero processo administrativo de autorização. A operação portuária, em ambos os modelos, é feita pela iniciativa privada, apenas dependendo de um processo administrativo de autorização. Entretanto, o trabalho portuário, nós temos diferenças. Em ambos os modelos, é possível usar o trabalho portuário na forma de avulso ou na forma de emprego, né? Em ambos os modelos. No trabalho via avulso, trabalho móvel, ou trabalho do casual workers, sempre dependerá da intermediação de um ógimo, não é? Do ógimo que depois comentaremos. O trabalho com vínculo empregatício, né? Aliás, depois nós vamos comentar, o ógimo, ele há uma obrigação dos operadores portuários que estão dentro do porto de manter e instalar e custear o ógimo, né? As empresas privadas de tupes não têm nenhuma obrigação de manter ou custear o ógimo. Isto é uma obrigação das empresas que estão dentro dos portos. Com relação ao emprego permanente, aí onde entramos com um grande problema, onde o Brasil parou e não houve avanços. E, aliás, na lei de 2013, a exclusividade. A empresa que quiser contratar bem, para que todos tenham a noção, né, do ógimo brasileiro, né, que ainda é o mesmo e que não avançou conforme o modelo português, conforme bem disse o doutor Lucas Renio. Os operadores portuários, as empresas portuárias que estão dentro do porto organizado, elas são obrigadas a implantar o ógimo, são obrigadas a administrar e são obrigadas a custear. Isto não é uma opção, elas têm obrigação, a lei exige que façam isso e, inclusive, tem solidariedade com relação a despesas, a custos, a ações judiciais, né? O que é que esse ógimo faz? Eu vou resumir aqui rápido. Ele administra toda a mão de obra portuária operacional. No Brasil, não temos uma unificação, como eu já disse, de trabalho portuário.
Cada uma das atividades na legislação brasileira é considerada uma categoria profissional diferenciada e separada. Cada uma delas tem seus sindicatos e suas federações. Estivadores, capatazias, conferentes e vigias. E, além do mais, ainda temos outras duas categorias de trabalhos que não têm mais aplicabilidade nenhuma no momento, mas que continuam existindo, como consertador, que é um trabalhador para, por exemplo, consertar uma caixa quebrada. E Porto não movimenta mais caixa. E bloco, trabalhadores para limpeza de navios. Bem, além disso, o OGMO ele faz a gestão da mão de obra conforme o que for feito de acordo coletivo ou convenção coletiva entre os sindicatos e as empresas. E esses instrumentos coletivos envolvem equipe de trabalho, remuneração adicional, formas de escala, controles de assiduidade, penalidades e etc. Porém, se não houver acordo, o OGMO tem competência para baixar esses regramentos. Há decisões judiciais já reconhecendo essa competência. Além disso, o OGMO define o quantitativo de TPAs de trabalhador avulso necessário. Cada ano o OGMO tem que fazer o levantamento e verificar se ele precisa abrir processo público. Retirar trabalhador do sistema no Brasil é praticamente impossível. Então, esse estudo aqui é se precisará acrescentar e não se ele poderá excluir. O OGMO é que faz o processo seletivo público para a entrada de novos trabalhadores. O OGMO é que tem a competência de treinar e habilitar. Ele pode fazer isso diretamente ou ele pode nomear uma entidade para fazê-lo. Ele emite os documentos, ele cuida e certifica a saúde do trabalhador, anualmente faz avaliações, não é? Fornece todos os equipamentos de segurança do trabalho e transporte para os trabalhadores, ele recebe as requisições das empresas de quantos trabalhadores precisa, ele faz a escalação toda ela através de web, hoje os trabalhadores se habilitam, ele recebe os valores das empresas pelos serviços, ele faz o pagamento aos trabalhadores em 48 horas máximo após o serviço, recolhe os encargos sociais, controla a assiduidade dos TPAs, aplica penalidades e deve aplicar a multifuncionalidade do trabalho envolvendo todas essas capatazias. E pode, em todas essas categorias. E pode aplicar programas de desligamento voluntário, quer dizer, se o trabalhador quiser aderir. O OGMO não tem instrumento para excluir, para reduzir contingentes. Principais problemas do trabalho portuário no Brasil. O primeiro grande problema é a forma para contratar trabalhadores, não é? No Brasil impera a exclusividade, como já dissemos, contrariamente ao conceito e ao critério de prioridade que a OIT, na Convenção 137, define. E esse regramento absurdo somente se aplica para a empresa que está dentro do porto público. Ele é um desequilíbrio concorrencial e nós estamos lutando para alterar a lei, não é? Para que o modelo dos tupes venha para dentro do porto. Não se quer levar o modelo de problema do porto para os tupes. Nós precisamos liberalizar, assim como Portugal já fez e o mundo já fez. Paralelamente, também trabalhamos em negociações com as federações com esses objetivos e estamos nos preparando para questionar a questão de exclusividade na Suprema Corte do país, se não avançarmos em negociações, né? Outro problema sério que nós temos é a indisponibilidade recursos financeiros para treinamentos. As empresas pagam um recurso, 2,5% sobre os salários dos trabalhadores, tanto avulso quanto vinculados, para um fundo de treinamento, porém esse dinheiro fica retido, o governo retém esse valor e só retorna
4% do que as empresas pagam. Estamos trabalhando por um sistema próprio. Outro problema seríssimo, como já dissemos, que dificulta as negociações e os avanços, é que cada uma das atividades no Brasil ainda é categoria profissional diferenciada. Negociações, problemas da lei. A lei diz que as equipes de trabalho e as condições têm que ser negociadas e, portanto, a empresa não tem liberdade de chamar trabalhadores ou usar a quantidade de trabalhadores que entender necessária. Outra questão é que, na legislação brasileira, o trabalho portuário envolve tudo o que acontece dentro dos limites do porto de propriedade pública e não apenas a operação de carga e descarga no navio. Envolve, portanto, no Brasil, atividades que seriam meramente logísticas e não portuária. Concluindo, meu amigo Cacho, para que a gente fique dentro do tempo, não sei se já estourei, mas concluindo mesmo. A legislação portuária brasileira precisa ser revisada com urgência. O regramento de exclusividade precisa ser alterada, um novo modelo de custeio, categoria profissional deve ser única, trabalhador portuário, e a empresa deve ter liberdade para definir a quantidade de trabalhadores que necessita. Os ógmos, nós defendemos também que eles tenham novas funções e novos regramentos, seguindo aí alguma parte do modelo português. O Brasil precisa seguir o modelo português em relação ao trabalho portuário. Nós podemos manter o avulso, o trabalho avulso e o ógmo, porém com novas realidades. O trabalho cooperativo e outras soluções da legislação trabalhista comum já poderiam atender às necessidades, como, por exemplo, o trabalho intermediário. Obrigado, amigo Cacho, e eu retorno aqui a palavra a você.